Alô, alô, você que tá ligado aqui no canal Tô Contigo e Não Abro com Ricardo Reiser no YouTube. É isso, vamos falar de esporte, vamos falar de futebol, as principais notícias pra você a partir de agora. O Fluminense encara o Internacional em Porto Alegre na primeira partida entre os clubes após o embate na semifinal da Libertadores da América, quando o Flu eliminou o Inter jogando na capital gaúcha. O Fluminense voltou suas atenções para a competição continental e por isso atualmente ocupa a 8ª colocação do Brasileirão com 45 pontos. Já o Internacional é o 11º na tabela com 42 pontos. O time tricolor vem de um resultado por 2-1 sobre o Boca Juniors no último sábado no Maracanã, quando garantiu o título de campeão inédito da Copa Libertadores da América. O Fluminense vê hoje o Brasileirão apenas como jogos a cumprir, já que a vaga no torneio continental do próximo ano já está garantida. A grande novidade fica por conta do herói John Kennedy, que deve ser titular diante do Internacional logo mais no Beira-Rio. A escolha acontece porque Germán Cano não viajou com a delegação tricolor e será desfalque. Além do atacante, o zagueiro Felipe Melo e o lateral esquerdo Marcelo também não estão em Porto Alegre. O técnico Fernando Diniz, que cumpriu suspensão na última rodada, volta a ficar no banco de reservas. A provável escalação do Fluminense deverá ter Fábio, Samuel Xavier, Nino, Marlon e Diogo Barbosa, André Martinelli e Ganso, Arias, Keno e John Kennedy. Flamengo e Palmeiras se enfrentam logo mais às 9h30 da noite no Maracanã. A partida é válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O rubro-negro é o atual 6º colocado da tabela com 53 pontos, enquanto o Verdão ocupa a 2ª posição com 59. Portanto, a distância entre as equipes é de apenas 6 pontos e ambas estão vivas na briga pelo título do Brasileirão. O líder Botafogo tem os mesmos 59 pontos do Alviverde e um jogo a menos, mas tropeçou nas últimas rodadas e vê agora sua liderança ameaçada. Para o duelo, o técnico do Flamengo, Tite, não poderá contar com Thiago Maia e Felipe Luiz, suspensos pelo 3º cartão amarelo, além de Bruno Henrique, que também cumprirá a suspensão. No entanto, a notícia boa é o retorno de Gerson, que foi expulso no confronto com o Santos, cumpriu suspensão automática na última rodada diante do Fortaleza e volta à equipe. Outro jogador que volta a estar à disposição do técnico Tite é o Wesley, ausência no último jogo devido a uma gastroenterite. Davi Luiz e Alan continuam em recuperação no departamento médico. Gabigol ainda segue sendo dúvida para o jogo. No Botafogo, a equipe se divide diante do maior momento de instabilidade na temporada, com 3 derrotas seguidas e a liderança do Brasileirão ameaçada após 6 meses. A pressão pela saída do técnico Lúcio Flávio cresceu desde a noite de segunda-feira após a derrota para o Vasco por 1-0 em São Januário. Porém, a diretoria da SAF, comandada por John Textor, mantém a tendência pela permanência do técnico interino. A pressão por mudanças vem de pessoas de dentro do clube, mas que não pertencem à SAF. O Botafogo, que já chegou a liderar o Brasileirão com 13 pontos de vantagem em relação ao vice-líder, tem mais 7 jogos para tentar salvar a temporada. O primeiro será amanhã contra o Grêmio em São Januário às 8 horas da noite. E o Superior Tribunal de Justiça Desportiva denunciou o Botafogo ontem pela 4ª comissão disciplinar do episódio do apagão no estádio Newton Santos, na partida do dia 21 de outubro contra o Atlético Paranaense. Além disso, o STJD marcou o julgamento do caso para amanhã. O Botafogo foi denunciado levando em conta deixar de cumprir ou dificultar o cumprimento do artigo 7º, inciso 2, do Regulamento Geral de Competições da CBF, que é a responsabilidade do clube mandante de tomar as providências sobre a iluminação do estádio. A multa pode ser de R$100 até R$100 mil. Por conta da semana livre, uma vez que o jogo com o Cruzeiro foi adiado para o dia 22 de novembro, o Vasco deu folga ontem para seus jogadores, mas retorna ao trabalho hoje mirando o confronto com o América Mineiro no fim de semana em São Januário. O clube tem a chance de se distanciar ainda mais da zona de rebaixamento em caso de vitória sobre o lanterna do Brasileirão. O técnico do Vasco, Ramon Dias, analisou a vitória de sua equipe sobre o Botafogo no clássico da última segunda-feira pelo Campeonato Brasileiro. Em coletiva, o comandante Cruz Maltino afirmou que os jogadores entenderam como deveria ser jogada a partida, além de ter elogiado o líder da competição. E o Vasco deve ganhar reforços para a reta final do Campeonato Brasileiro. O clube trabalha para ter Rossi e Marlon Gomes à disposição no jogo contra o América Mineiro neste domingo em São Januário. O retorno do atacante Rossi é dado como certo. O meia Marlon Gomes, no entanto, ainda depende de reavaliação médica no dia a dia para saber se poderá ou não ir a campo. E o prefeito do Rio, Eduardo Paes, assinou ontem um projeto de lei que vai viabilizar a reforma do estádio do Vasco.
Agora, ainda é necessária a aprovação da Câmara de Vereadores para o clube ter os recursos para fazer a obra. E o técnico Ramon Menezes convocou a Seleção Brasileira Olímpica para o último período de treinamentos antes da lista que visa o pré-olímpico na Venezuela em janeiro. Ao todo, 23 jogadores vão trabalhar no CT Joaquim Grava, do Corinthians, de 13 a 21 de novembro. Entre os nomes, 8 deles foram campeões do Pan-Americano em Santiago, no Chile. Destaque ficou por conta da convocação de John Kennedy, herói e autor do gol do título do Fluminense na Libertadores. Outros jogadores de times do Rio também foram convocados pelo treinador, como por exemplo, o Jorantes Alexander do Fluminense e Igor Jesus do Flamengo, o meia Vitor Hugo do Flamengo, os atacantes Gabriel Peck do Vasco, John Kennedy do Fluminense e Matheus Nascimento do Botafogo. Aquele abraço você que está ligado aqui no canal Tô Contigo no Abro com Ricardo Reiser no YouTube. Ótima quarta-feira para todo mundo, até amanhã, grande abraço, tchau, tchau.